Oi, gente. Esperar um pouco. Tá aparecendo aí, Pri? Será? Oi, gente. Tá aparecendo? Oi, gente. Graça e paz. O povo vai chegando. Vou acenar aqui pra Priscila Paris, que ela tá aqui do meu lado. Oi, gente. Vamos já entrando. Gostaria de chamar a Pri aqui, que ela vai falar um oi pra você, minha amiga. Vem aqui, Pri. Oi, gente. Graça e paz. Eu tô com uma convidada especial, minha filha. Veio aqui na minha casa transmitir esse culto para você que tá aí. E antes de iniciarmos, eu queria fazer um agradecimento para cada um que tá aí me ouvindo agora. Eu queria agradecer cada um que compartilhou a minha live nas minhas redes sociais. Eu tive um resultado muito maravilhoso, eu estou muito feliz. E eu tive 62 compartilhamentos e mais de 3.000 pessoas foram alcançadas através da palavra. Eu quero que você entenda que quando eu falo de números, eu não estou mencionando números, eu estou falando de pessoas. Pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, aonde eu não posso ir, aonde eu não posso atuar, o Espírito Santo de Deus, através da ministração da palavra, ela atua, ela consegue ser aquela faca de dois gumes que entra na alma, no espírito, para discernir as palavras que estão dentro do próprio Deus transmitida para as pessoas. E o Pri tá dando interferência, que tá muito alto. Você quer pôr um fone? Então o Senhor me deu essa palavra sábado. Eu tinha uma ministração para trazer. Eu vou estar aqui assinando para a Kátia, para a Leide, para o Éder. O Senhor me deu uma palavra com um tema bem intrigante: ao que foi cortado, ao que está cego e ao que está morto. Então eu gostaria que você entendesse o tema dessa palavra, que primeiro eu vou entrar no livro de Jó. No livro de Jó 14, no versículo 7, diz assim: para a árvore que foi cortada, pelo menos há esperança, e se cortada se torna a brotar, e os seus renovos vingam, e as suas raízes não envelhecerão no solo, o seu tronco não vai morrer no chão. Assim, com o cheiro das águas, brotará e dará ramos, como se fosse forte essa árvore. E o Senhor me trouxe nessa palavra para iniciarmos no livro de Jó. Eu quero que você entenda que no livro de Jó, quando estava falando a respeito do tronco dessa árvore que estava embaixo, cortada, na parte de cima não tinha nada, ela tinha sido podada e cortada. E isso me traz a lembrança a ciclos na nossa vida. Como é difícil na nossa vida a gente ser cortado. Só que eu quero que você entenda que quando Deus permite que você seja cortado, é porque o Senhor tem coisas na sua vida para fazer você crescer. Deus nunca vai cortar alguém se lá embaixo não tiver estrutura na raiz. O verdadeiro crescimento não começa na superfície. O verdadeiro crescimento da parte de Deus começa para baixo. E se você não tiver estrutura para baixo, não é o tempo de você ser lembrado aqui em cima. Quando Jó falou que ele se sentia como essa árvore cortada, só que a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotarão. Amados, prestem bem atenção. Eu vou acenar aqui para algumas pessoas. É o cheiro das águas brotarão.
o Espírito Santo de Deus vai trazer à existência aquilo que na superfície ainda ninguém viu. Talvez você se lamentou por ter sido podado, por ter sido podada. Mas eu quero que você entenda que quando Deus quis podar aquela árvore, nessa árvore era a vida de Jó simbolicamente falando. É difícil ser podado, porque na poda traz dor, na poda tem confrontos, na poda você é rejeitado, excluído, mas Deus está fazendo através dessa poda a sua raiz crescer e se aprofundar, porque você só vai ver mudança quando a sua raiz for profunda. Você só vai ter estrutura para chegar onde Deus quer que você chegue. Vai compartilhando essa live, meu querido, para alcançar outras vidas. Eu quero que você entenda que você só vai ter estrutura quando a sua raiz crescer tão profundamente que ao cheiro das águas brotarão. Sabe o que simboliza ao cheiro das águas brotarão? O próprio Deus vai nutrir você. O próprio Deus vai trazer resistência para você. E o próprio Senhor vai fazer você crescer para cima. Porque Deus, ele não tem prazer em você ficar o tempo todo cortado, podado. Porque o momento dele te usar é agora. Agora você tem resistência. Agora você tem caráter moldado por Senhor. Eu quero que você entenda que quando o nosso caráter é moldado para Cristo, todas essas pessoas que nos podaram, que trouxeram dor, que trouxeram embaraço, que trouxeram rejeição para a nossa vida, eu quero que você entenda que esse caráter seu for moldado para você se aprofundar ao nível dessa água do trono de Deus ter contato com a sua raiz. Só vai ter contato com as águas do trono de Deus quando a sua raiz for bem profunda. Deus, ele quer andar com você, não é na superficialidade. Deus quer andar com você na profundidade. E quando você entender isso, que foi necessário esses cortes, essas podas, sabe o que acontece? Algo transformador. Nunca mais você vai se sentir rejeitado por causa de pessoas. Porque aquilo que te feriram vai servir de remédio para curar outras vidas, para transformar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas. Quando a gente se sente ofendido e ferido, é porque o Senhor está trabalhando ainda no nosso ego. Porque ego inflama e cresce. Mas quando a gente é cortado e podado e a nossa raiz está tão profunda que o cheiro das águas brotarão, nunca mais ninguém tem poder de falar algo que vai te trazer um transtorno. Porque você não é baseado na opinião de terceiros, você foi restaurado na raiz, ao cheiro das águas. Então a opinião dos outros é apenas uma opinião deles, mas você vai ter um nível de entendimento, de autoridade, que o seu relacionamento com Deus vai mostrar o seu verdadeiro caráter para você. E se alguém não vê você como Deus vê, não é problema seu. Não compete a você. Sabe o que Deus me trouxe aqui? Igual um advogado. Um advogado de causa perdida, ele dá o seu show no júri para defender o seu cliente. Mesmo sabendo que seu cliente é errado. Mas todo mundo tem direito de advogado. Então ele dá o seu show para convencer o júri, para convencer o juiz. Mesmo sendo o cliente dele de mau caráter. Só que mesmo assim a causa não é ganha, sabe por quê? Porque Deus não trabalha em cima de bases mentirosas. Então você não precisa fazer justiça com a sua própria mão.
Porque você não é esse advogado de causa perdida que fica tentando mostrar algo irreal para alguém. Não. Sabe por quê? Porque o seu advogado é Cristo. E ele não é um advogado de causas perdidas. E ele não precisa fazer um show para defender você. Sabe como que ele defende você? É no oculto. Às vezes é no oculto e às vezes é ocultando você. Mas chega um momento que a transformação que ele fez em você vai sair para fora. E as pessoas vão ver que verdadeiramente você é filho de Deus. E a sua estrutura foi forjada. Estou acenando aqui para a Elia, para o Lucas. Que a sua estrutura foi forjada. E Deus forja a estrutura, não é numa festa. Quantas vezes foi difícil eu entender isso? Quantas vezes foi difícil eu ouvir não das pessoas que diziam que me amavam. Só que lá na frente Deus mostrou que aqueles não foram necessários para forjar o meu caráter, para fazer chegar onde eu estou. Aqueles não foram necessários para eu ter estrutura. Aqueles não foram necessários para gerar quem eu sou em Cristo Jesus. E se Deus está dizendo não para você hoje, e se você se sente podada, saiba que você está crescendo primeiro para baixo, para depois vir à superfície, aqueles ramos vistosos, fortes, e que nunca mais ninguém vai poder podar você, porque Deus já podou. Sabe o que Deus ministra no meu coração? Que tem pessoas que já chegou no momento que a poda já acabou, e que Ele já visitou essas raízes, e já fortificou elas, que elas já estão brotando, porque o cheiro das águas do trono de Deus já alcançou você. Agora você tem estrutura, agora você tem caráter, agora você tem palavra para levar para as pessoas. Então agora é o momento de você prosseguir, porque você cresceu para baixo primeiro. Podaram você naquilo que lhe feriu, e você agora tem estrutura. Então o Senhor diz no meu coração: agora vai para frente, meu filho. Que nunca mais aqueles que colocaram a mão em você, falando que você não era capaz, que você não vai conseguir, nunca mais vai ter poder de transformar você em algo que não é verdadeiro, em algo que não é real, porque o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração: você está preparado, você está pronto, você já cresceu, agora você tem que ir frutificar na vida de pessoas. Agora você está preparado para estender a mão para aquele que te cortou, para abraçar aquele que te feriu, para beijar aquele que te excluiu. Você está preparado. E eu quero dizer algo para você, e como isso é libertador. Sabe quando você descobre que você perdoou alguém? Quando você pensa nessa pessoa sem dor. Quando você pensa nessa pessoa sem ódio, sem ira, sem raiva. E sabe como que Deus trabalha? Deus trabalha assim: ora por essa pessoa que fez isso por você. Eu tive uma experiência parecida essa semana. Faz 2 dias que eu oro por uma pessoa. Eu não vou citar o nome por ética, mas o Senhor me fez orar por uma pessoa que não acreditava no meu chamado. Deus me fez orar por uma pessoa que me excluía. E Deus me fez eu fazer uma oração de guerra. Porque aquela que fazia isso, ela é um instrumento na mão de Deus. E ela tem um grande valor na mão do Senhor.
E à medida que eu orava por aquela pessoa, a presença do Espírito Santo me tomava em orações para eu guerrear em causas pessoais da vida dela, que eu jamais imaginaria que um dia eu iria estar guerreando em prol da vida daquela pessoa que me feriu. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? O nome disso se chama você perdoar em todos os aspectos. Porque às vezes a pessoa acha que perdoar é só você falar perdoei, não é. Perdoar é você pensar naquela pessoa sem ranger os dentes de raiva. Perdoar é verdadeiramente você dobrar o seu joelho e orar: Deus, abençoa aquela pessoa. Porque ela fez isso, mas aquilo que ela fez transformou em bênção na minha vida. Porque aquilo que ela fez moldou o meu caráter e me transformou para eu ser totalmente dependente do Senhor. Sabe por que Deus permite certas coisas? Porque na nossa caminhada cristã a gente tem mania de depositar as coisas que é para depositar em Deus, em pessoas. Então a gente diz assim: eu cometi muito esse erro. Eu disse: agora vai porque eu estou do lado de uma pessoa influente. Agora vai porque eu tenho um professor top. Agora vai porque eu fiz um curso teológico top. Agora vai. Não é assim que Deus trabalha. Sabe como que Deus trabalha? Agora vai se o Senhor estiver na direção e no controle. Não dependa do aval de pessoas. Não dependa da opinião de pessoas. Vou acenar aqui para Nelma. Não dependa, porque às vezes você se frustra. Só que é justamente nessa frustração que o Senhor faz crescer uma mulher forte, guerreira e determinada. É igual com José. José contou o sonho dele. Falou que os irmãos deles iriam se prostrar diante dele, o pai. E ele foi narrando o sonho dele, da constelação. Ele foi narrando. Só que porque ele contou antes do tempo, a vaidade dele fez ele ser vendido. Ele foi parar numa cadeia. Ele foi pagar um alto preço por aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas lá no final ele disse: foi graças ao mal que vocês me tentaram que Deus fez eu chegar aonde eu cheguei, como governador do Egito, como o segundo. Deus forjou. Deus não forja o caráter no meio do palácio. Deus forja o caráter no meio da cadeia, no meio do sofrimento. Deus estrutura as suas raízes no sofrimento, para o nome dele ser glorificado. E outra palavra que o Senhor ministrou no meu coração, acerca do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Você sabe o que significa a beira do caminho? Ele era um cego rejeitado. Ele era um cego que estava à beira do caminho, porque na cultura judaica, pessoas que tinham deficiência física e mental, elas eram consideradas como umas pessoas impuras. Elas não poderiam estar no meio dos religiosos que exerciam algum ofício importante na igreja. Então essas pessoas ficavam à mercê da ajuda dos outros, pedindo esmola. E quando esse cego estava à beira do caminho, ele ouviu que Jesus iria passar. Ele ouviu que Jesus iria passar e ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a multidão fazia? A multidão mandava ele calar a boca. Quantas das vezes você foi obrigado a ouvir isso? Cala sua boca. Quem é você para estar falando com o mestre? E sabe o que Deus ministra no meu coração agora? Não ouça a voz da multidão que manda você calar a boca. Não ouça. Não ouça. Continua. Sabe o que Bartimeu fez? Ele perseverou.
Enquanto o povo mandava ele calar a boca para ele não importunar o mestre, ele gritava mais ainda. Eu quero que você entenda que você gritou uma vez, mandaram você calar a boca, falaram para você que você não vai conseguir e você se fechou. Só que Bartimeu, ele não fez isso. Bartimeu, ele gritou cada vez mais alto, ainda que a multidão mandava ele calar a boca. Na multidão daqueles que mandavam ele calar a boca, Jesus ouviu o grito dele de socorro. Se você está gritando, pedindo socorro, o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração aqui que ele está entrando em lares que tem pessoas gritando por socorro, gritando: tem misericórdia de mim. As circunstâncias e os problemas tentam abafar a sua boca, mandando você ficar quieto, mandando você se calar. Mas eu quero que você entenda, continue gritando, porque Deus vai ouvir o seu clamor. Nas escrituras sagradas diz que enquanto essas pessoas mandavam Bartimeu calar a boca, o mestre escutou. E ele falou: traga esse homem até a mim. É tão interessante que aqueles que mandavam ele calar a boca teve que ir lá buscar Bartimeu e levar ele diante de Deus, através da pessoa de Jesus. Essas pessoas que mandaram ele calar a boca tiveram que pegar Bartimeu pela mão e encaminhar ele até o milagre dele. O milagre dele era Jesus. E um detalhe, vai compartilhando essa live, irmão, para as outras pessoas serem alcançadas. Isso é muito importante. Um detalhe muito importante: quando Bartimeu foi pego pela mão e levado até o mestre, a primeira coisa que ele faz, ele tira sua capa, que aquela capa simbolizava a pobreza de Bartimeu, a cegueira de Bartimeu. Aquela capa era como se fosse um instrumento de mendigar a porta do templo, porque ele não era nem digno de entrar, ele estava à beira do caminho. Quando ele ouviu que Jesus mandou chamá-lo, ele abandonou aquela capa. Beth Campoli, Juliana, paz do Senhor, minhas queridas, Deus abençoe a vida de vocês. Ele abandonou aquela capa. Sabe o que ele fez? Ele estava abandonando o passado de cegueira dele. E ele foi de encontro. Hoje Deus vai trazer visão para muitos aqui hoje. Aquela cegueira que impedia você de guerrear em certas áreas da sua vida vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar visão e estratégia para você guerrear em prol da sua família, em prol do seu projeto, em prol do seu sonho. Um detalhe importantíssimo na vida de Bartimeu: quando Jesus estava ali, era um caminho, ele estava à beira do caminho, só que Jesus estava em Jericó. Jesus estava indo rumo ao Calvário. Esse cego não ia ter mais essa oportunidade, porque Jesus estava indo rumo ao Calvário. Ele foi atrás da única oportunidade que ele teve, porque o autor da cura era Jesus. Depois desse momento, Jesus vai rumo ao Calvário. Ou seja, existem oportunidades na nossa vida que você tem que aproveitar, é agora. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, né? Nós estamos sendo excluídos, nós estamos sendo privados de ir e vir, não estamos?
Só que esse é o momento de você orar pela sua família, esse é o momento de você examinar as escrituras sagradas, esse é o momento de você se aproximar de Deus, esse é o momento de você guerrear em prol da sua família. O cego, ele percebeu aquele momento oportuno. Existem coisas na nossa vida que se chama momentos oportunos. Bartimeu, ele nunca mais ia ter esse momento. Ele ia ser cego para sempre se ele não tivesse gritado. Eu quero que você entenda que se você gritar e clamar, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você causar o seu milagre. Sabe que as escrituras diz que Bartimeu, ele foi um causador do seu milagre. Quem realizou o milagre foi Cristo, mas ele causou o verdadeiro milagre. Sabe como? Gritando, clamando, buscando. Eu quero que você entenda que aquilo que cabe a você fazer, você faz, você grita, você clama, e o milagre compete a Cristo. Então continue. Sabe por quê? Porque nessa caminhada vai vir os adversários mandar você calar a boca. Nessa caminhada existem inimigos que não querem o seu milagre. Nesse trajeto, à beira do caminho, tem pessoas que não querem que você enxergue a verdade. Porque a partir do momento que você enxerga a verdade, você é obrigado a tomar uma posição. Deus está trabalhando no meio da nação brasileira. E Deus está trabalhando de uma forma globalizada no mundo. Para algumas pessoas que estão enxergando alguma coisa, se posicionar. Sabe o que eu estou fazendo hoje aqui diante das redes sociais? Como ministra do Evangelho, eu estou me posicionando. Sabe quem que pede para eu estar aqui? Deus. Mas isso é um posicionamento. Quando a Bíblia relata que Jesus chega e pergunta assim para Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Jesus já sabia. Só que tem momentos na nossa vida que Deus ele vai fazer essa pergunta para você. Porque Ele quer que você seja bem objetivo e ousado. Porque para pedir milagre, tem que ter ousadia. Para pedir milagre, tem que ter ousadia diante do Senhor. E as Escrituras Sagradas diz que o cego ele foi objetivo. Ele falou, Senhor, eu quero voltar a ver. E se você lê, quando se diz voltar a ver, então isso dá uma conotação que ele já enxergava antes e que ele ficou cego por algum motivo. Então Deus está falando assim, por algum motivo cegaram os seus olhos, mas agora eu quero te dar a visão, mas eu quero que você peça. Peça aquilo que você quer, é visão, então eu vou te dar. E as Escrituras relatam que quando Bartimeu pede para o Senhor que quer ver, ele vê. O Senhor devolveu a visão para Bartimeu. E ele pôde enxergar o Mestre. E se você ler o texto, você vai observar que ele seguiu o Mestre. Ele se posicionou. Quando Deus permite que nós venhamos ver algo, não é simplesmente só para ver, é para ver e para se posicionar. Então posicione-se. Você não é um povinho qualquer. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus depositou em você dons e talentos para usar para o reino. O mais difícil ele fez, ele depositou em você. Sabe quem é responsável pelo dom e o seu talento? É você. É você que vai trazer algo visível. É você fazendo que você vai desempenhar
É fazendo que você vai desenvolver. O mais difícil ele fez, ele te deu. Então quando Deus deu a visão para Bartimeu, agora Bartimeu, cabe a você desenvolver aquilo que você já tem, que é a visão. Então faça aquilo que eu te peço. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Faça algo para Deus. Faça algo para o reino. Não fique guardando essa visão somente para você. Transmite a visão do reino para outras pessoas. Bartimeu entendeu isso. Tanto é que as escrituras diz que quando ele voltou a ver, ele seguiu. Ele seguiu aquele que trouxe a visão para ele. Quando o Senhor nos dá visão, nunca mais você consegue abandonar esse caminho. Porque para onde você vai, que só Cristo tem palavra de vida eterna, não tem outro caminho. Não tem outra opção. Não tem outro método, não tem. É só Ele. E não pense você que nessa trajetória, mesmo tendo visão dada por Deus, por Cristo, não vão querer te paralisar. Vão. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você? Prossiga. Não esperem de ninguém apoiar você naquilo que Deus mostrou para você, porque Deus não mostrou para terceiros, Deus mostrou para você. É loucura o que Deus mostra. Às vezes você vai desabafar com alguém, a pessoa fala, você não é capaz, você não pode, você não tem know-how, você não tem inteligência, você não tem estrutura, tem pessoas melhores. Não ouça a voz do inimigo, porque Deus, Ele colocou em você dons e talentos e Ele te ama. E quando Ele coloca, Ele é responsável para fazer as coisas acontecer. Ele só quer que você vá. Todas as lives eu falo, vá com aquilo que você tem, faça com as armas que você já tem, faz algo para o reino com aquilo que Deus já colocou em você. Observa as escrituras sagradas, meu querido, porque aqui tem todas as verdades que você precisa. Porque na cultura judaica era uma pessoa querendo introduzir todo o rito religioso, mas Jesus ficou de fora. Se você observar, os próprios líderes tramavam matar Jesus antes do tempo. Não confie 100% só na opinião de alguns líderes. Estude, sabe o que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. E sabe como você adquire sabedoria e conhecimento? Conhecimento você busca estudando. Sabedoria você busca da parte de Deus, que é algo revelacional. Então a Bíblia está dizendo para você fazer as duas coisas. Estudar para ter o conhecimento. E também diz para você buscar a revelação do Pai, que isso é sabedoria. E se você buscar essas duas coisas, nunca mais ninguém tem poder de te enganar. Nunca mais. Porque o próprio Deus, Ele vai ministrar no teu espírito e vai te direcionar para a verdade. Porque a Bíblia também diz que o Senhor Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então não tem como a gente buscar um crescimento espiritual se a gente não quiser estudar as escrituras sagradas. Não tem. Eu demorei para entender isso. Eu tive um despertamento tardio porque eu fui tão apaixonada pela música e pelo louvor que eu achava que só isso era o suficiente. E não é. Não é. Quando você estiver diante de uma luta, que o inimigo te acusar, você só vai ter argumento se você conhecer as escrituras sagradas. Sabe como você vai argumentar? Baseado no que você já sabe. Porque se você não souber, qualquer pessoa engana você. E se você não souber as lutas que você está travando, o inimigo vai ter argumento para falar que você não é capaz e você vai acreditar.
Por quê? Porque você não tem um fortalecimento nas escrituras sagradas. Porque você não tem um entendimento da palavra. Qualquer mentiroso. Só que quando a gente tem a revelação de Deus, como Bartimeu teve, ele segue Jesus. Todo aquele que tem um relacionamento com Deus, que os olhos foram abertos, que os troncos foram renovados, a raiz foi fortificada pelo cheiro das águas. Ele é tão fortalecido em Cristo que ele começa a ir para cima. É isso que Deus quer que você faça. Vai guerrear, vai para cima. Eu sei que no começo é difícil. Existe uma luta espiritual que existe na região celestiais, guerra. E no mundo espiritual eles são mais organizados do que no nosso. Existe uma guerra para impedir você de vencer. Existe. Como existe com Bartimeu. Os religiosos estavam ali mandando ele calar a boca. Falando para ele que ele não era para ele ficar gritando não. Ele não deu ouvido. E toda vez que a gente vai para cima sem dar ouvido para Satanás, a gente começa a enxergar e ver um milagre. A gente começa a observar quem é quem na nossa vida. A gente começa a observar que existe coisas que é para o nosso crescimento, sim. Como no cheiro das águas, que eu acabei de mencionar no capítulo de Jó. Só que existem coisas que não servem para o nosso crescimento. Existem coisas que o inimigo promove para fazer você morrer. Sozinho e cego. Só que está repreendido pelo poder que é na autoridade do nome de Jesus. Porque Deus não fez ninguém para morrer sem antes cumprir o propósito do Senhor. Você quer um exemplo disso? Eu vou falar de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro ficou enfermo e as suas irmãs falaram assim: vai dar um recado para Jesus, diz que o amigo dele que ele tanto ama está enfermo. Foram levar o recado para Jesus. Vou acenar aqui para o pastor Adriano Andrade. Deus abençoe sua vida, pastor. Foram falar para Jesus que Lázaro estava doente e estava enfermo. Só que Jesus falava assim: essa enfermidade não é para a morte, é para o nome do Senhor ser glorificado. E Jesus continuou com o seu ministério, pregando. A Bíblia diz que Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. 3 quilômetros é muito perto. Só que a Bíblia narra que Jesus levou 4 dias para chegar. Só que nesses 4 dias, Lázaro morreu e foi enterrado. Fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Deus chegou num contexto fúnebre, triste. E a Bíblia relata que quando as irmãs dele foram se encontrar com Jesus, a Bíblia relata, as escrituras sagradas diz que Jesus chorou. Você imaginou Jesus chorar? Só que o tempo todo Jesus falava para os discípulos: o meu amigo Lázaro dorme. Eu tenho que acordá-lo. Ao ponto dos discípulos falar: mestre, se ele dorme, ele está bem. Ao ponto dele relatar: não, o meu amigo Lázaro, ele está morto e eu tenho que ir ter com ele. E quando Jesus chega para visitar aquela casa enlutada, as irmãs deles falam: o senhor chegou tarde. Meu irmão já morreu. Se o senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabe que o Senhor ministra no meu coração? Às vezes a gente quer um milagre no nosso tempo. Deus chegou no momento certo, Ele não chegou atrasado, como elas mencionou. Agora é tarde. Faz 4 dias que ele morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Não, Deus não chega nunca tarde na vida de ninguém.
Deus chegou propositalmente no momento certo, 4 dias após. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor, quando é para ser glorificado, Ele mostra que Ele é aquele que ressuscita sonhos. Às vezes você pode olhar para você e todos os projetos da sua vida que você idealizou, todas as promessas, todas as profecias que foram lançadas do altar sobre a sua vida. Às vezes você pode olhar para você e falar assim: agora não dá mais, tudo isso era algo inventado de alguém, isso tudo está morto, porque não aconteceu no seu tempo. Mas quando Jesus chega, Ele vai direto ao ponto, Ele fala assim: me mostra onde está Lázaro. Ele não via Lázaro como um morto. Deus não vê você como uma morta. Deus não vê você como um morto. Deus te vê como um filho amado e que no momento certo Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus está ministrando grandemente no meu coração acerca de dons e talentos e chamados. Eu não sei se você está morto, se muitas vezes na sua caminhada tentaram te ferir e hoje você se encontra assim. Eu quero que você entenda que Deus não olha para você como alguém fracassado e morto. Deus te vê com aquilo que Ele já colocou em você. E Ele pergunta para as irmãs de Lázaro: me leve até onde Lázaro está. Sabe o que Deus ministra? Deus ministra assim: me mostra onde é que você morreu. Me mostra onde é que foram colocados os seus sonhos. Me mostra onde você depositou os seus projetos para deixar ali naquela caverna morto. Me mostra. E sabe o que essa escritura sagrada fala? Que quando as irmãs de Lázaro vai levar ele, elas dizem assim: mestre, já cheira mal, já fede, porque já faz 4 dias, o corpo já está em decomposição. Eu quero que você entenda que não interessa quanto tempo faz que está morto, se já fedeu, se não fedeu, se as pessoas acreditam ou não. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai gritar do lado de fora: sai para fora o seu milagre. Foi o que aconteceu na vida de Lázaro. Foi o que aconteceu na vida dele. Jesus chegou na porta do sepulcro. Mandou tirar aquela pedra. Basta um comando da parte do Senhor. Basta um comando. Ele já visitou você. Ele já sabe onde você está. Ele já sabe onde estão os seus projetos enterrados, os seus sonhos. Ele já sabe que muita gente fala que você já está fedendo, que você não tem mais jeito, que toda a possibilidade já morreu junto com você. Ele também sabe, mas Ele vai fazer essas pessoas que estão dizendo que já está cheirando mal, que já faz 4 dias, que já faz muito tempo que não existe mais possibilidade. Deus vai fazer essas pessoas levarem diante de você. E Ele vai gritar. Ele vai gritar do lado de fora: sai para fora. E como mulher de Deus que eu sou, ministra do Evangelho de Jesus Cristo, pela autoridade que há no nome de Jesus, o Senhor ministra no meu coração para gritar aí: sai para fora os dons e os talentos que eu te dei, sai para fora os chamados, sai para fora que agora você vai viver a ressurreição do seu dom e do seu chamado. Você não vai ser reconhecida como alguém que morreu, não. Você vai ser reconhecida como alguém que está ressuscitado em Cristo Jesus, exercendo o seu dom e chamado na plenitude do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor ministra no meu coração. E eu quero te fazer uma pergunta: quem é que pode contra a voz do Senhor Jesus? Nem as irmãs de Lázaro acreditavam que Jesus era capaz.
Porque quando elas foram falar, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Eu sei que nós iremos todos ressuscitar. Não, Deus está falando, você vai ressuscitar é agora. Você vai pôr em prática o seu projeto é agora. Você vai exercer o seu dom chamado é agora. Você vai ser habilitado no Espírito é agora. Deus está dando uma palavra de comando é agora. Amados, preste bem atenção no que eu vou falar. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do diagnóstico médico. A última palavra não é do advogado. A última palavra é do Senhor. E o que Ele tem para você é vida. Vida em abundância. E as irmãs de Lázaro pôde observar o milagre de Deus se concretizar. E sabe o que é mais lindo? Que através daquele milagre, a grande parte dos incrédulos, que nós vamos viver rodeado deles, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Aqueles judeus incrédulos acreditaram que verdadeiramente Cristo, Ele é Filho de Deus. Ele é quem Ele dizia que Ele era. Então, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, além de servir para você, serve para mostrar para os outros quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve. Então, quando Lázaro foi ressuscitado, o povo judeu pôde ver que quem era o amigo de Lázaro era o Filho do Deus Altíssimo. Só Ele tem poder de ressuscitar sonhos e projetos. A minha prima Cláudia Silva está assistindo, eu vou acenar para você. Deus abençoe, Cláudia, sua vida. Então eu quero que você fique com esta palavra. Que Deus ainda realiza sonhos. Deus ressuscita sonhos. Deus tira toda a cegueira. Deus, Ele faz brotar ramos fortes em estruturas fortes para você ser fortalecido e ir para cima. Se você observar essa palavra, é um jogo de sequências. Primeiro Deus trabalha na raiz do problema. Ele fortalece você por dentro. Depois Ele tira toda a cegueira, visão. Depois Ele ressuscita todos os seus sonhos e projetos que foram enterrados e mortos. E eu quero que pelo poder que é na autoridade do nome de Jesus, fica com esta palavra ministrada. Que foi isso que o Senhor colocou para a sua vida hoje. Eu vou deixar salvo essa live. E eu faço um apelo para você. Compartilha ela aí. Compartilha ela para alcançar outras vidas. Existem pessoas que precisam ser restauradas na raiz, na visão e ser ressuscitada pelo poder que é na autoridade do nome de Jesus. Compartilha essa live para outras pessoas serem impactadas e alcançadas. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui ministrando para você, ministrando por vidas. Quando eu falo que mais de 3.000 pessoas foram alcançadas com a última live, eu falo pessoas, eu não vejo números. Eu vejo pessoas, eu vejo vidas. E é tão importante isso me dá um feedback daquilo que eu estou fazendo, está sendo aceito pelas pessoas e até mesmo por Deus. Isso só me fortalece para toda segunda-feira estar aqui ministrando para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E para finalizar, nós vamos fazer uma oração. Gostaria de chamar a Priscila também aqui. E nós vamos orar pela sua vida. Compartilhe essa live para alcançar outras pessoas. Amém?
Pai, em nome de Jesus, Pai amado, aqui estão essas pessoas que o Senhor escolheu para estar vendo essa ministração, Pai. Pai, pelo poder que há na autoridade do Teu nome, abençoe cada uma que esteve comigo até agora. Pai amado, eu vou deixar essa live salva. Eu peço que o Senhor venha alcançar a vida das pessoas que vão assistir no decorrer da semana, Pai. Pai, toda mente, Pai amado, cativa, oprimida, toda tristeza, todo embaraço, toda cegueira espiritual, Pai. Pelo poder que há na autoridade do Teu nome, eu repreendo, Senhor. Eu repreendo todo medo, toda mentira de Satanás. Eu repreendo, Pai amado, qualquer investida maligna que impede o seu povo de avançar, de crescer, de guerrear. Porque o Senhor colocou em nós, Pai amado, unção de ousadia, Pai. Não foi de outra coisa a não ser de ousadia. Por isso, Pai, cobre eles com ousadias, com visão do reino, com entendimento daquilo que o Senhor quer que eles façam, Pai. Aonde eu não posso ir, o Senhor pode. Alcança cada um que está aí me vendo agora. Pai amado, vai nos hospitais, Senhor. Entra nos hospitais, Pai amado, trazendo cura para os enfermos, Senhor. Pai, ministro na vida daquelas pessoas que estão enfermas, ou nos hospitais, ou até mesmo dentro da casa, Pai. Traga à existência aquilo que ainda não tem existência, Pai, que é o refrigério para a alma, a cura para o corpo. Eu declaro cura física, em nome de Jesus. Eu declaro cura espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro libertação na mente e no corpo, para o nome de Jesus ser glorificado. Pai, abençoa essas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo no coração de vocês. Vou acenar aqui para a Bruna Godinho. Eu quero agradecer cada um que esteve comigo. Eu não vou citar nomes para não ficar, porque eu não falei o nome de todos, mas todos que estão aí. Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem me recebendo dentro da casa de vocês. Quando vocês estão prestigiando algo que eu estou dentro da minha casa, eu estou levando a minha casa, a ministração de Deus para dentro do seu lar. Pode ter certeza que eu estou sendo beneficiada, porque a palavra veio primeiro para mim, mas Deus está beneficiando você que está ouvindo aí, tá bom? Um beijo no coração e até segunda-feira às 20 horas. Um beijo, fiquem com Deus.